No evangelho de hoje, nós temos um momento em que Jesus faz um chicote com cordas e expulsa todos do templo. Por que Jesus teve essa atitude? Eu convido você no dia de hoje a estar comigo nessa meditação da palavra de Deus para compreender aquilo que a palavra quer nos falar no dia de hoje. E antes de mais nada, eu quero me apresentar para você, meu querido irmão. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Quero te fazer dois convites no dia de hoje. Primeiramente, pegue a sua Bíblia para acompanhar o texto de hoje e vá à Santa Missa na cidade onde você mora, onde você reside. Então vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento da palavra que será pregada e anunciada no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito e dai-nos sobre nós o entendimento de Tua palavra, que consigamos extrair da Tua palavra, do texto bíblico, as lições necessárias para aplicar na nossa vida. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. E aqui eu já quero pedir que você guarde esse texto, vá marcando na Bíblia, para a gente falar um pouco sobre a grande festa que a igreja celebra no dia de hoje, que é a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Por que a igreja celebra esta festa? Primeiramente, é celebrar um fato histórico muito importante na história da igreja. Veja, no ano de 313, o imperador Constantino, ele publica um decreto chamado Édito de Milão. E esse decreto, ele dá liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, até essa data, os cristãos eram perseguidos, não podiam expor publicamente que eram seguidor de Jesus. E o culto divino, a Santa Missa, era celebrado nas catacumbas, no escondido. Veja, aqui é um grande marco na história da igreja e na história do cristianismo de forma geral. A partir desse momento, o próprio imperador Constantino construiu uma basílica lá em Latrão, e a partir daí muitas igrejas foram construídas. Agora, por que a dedicação de um templo? Justamente a dedicação é o mesmo que consagrar um templo ao Senhor, para que possamos louvar e dar glória ao Senhor por meio desse templo. E também a igreja nos ajuda a lembrar de que nós somos templos e morada do Espírito Santo, como diz o próprio apóstolo Paulo. E também é um dia de se rezar pelo Santo Padre, hoje o Papa Leão XIV. Então que neste dia compreendamos que ali se celebrar a dedicação desse templo é mostrar a grandeza de Deus, porque não só no templo físico, mas também no templo da nossa vida, que é o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então ela também, a Basílica, ela também é considerada como a mãe de todas as igrejas. Ou seja, é a cátedra, é a basílica, é a catedral do Papa. Ou seja, o Papa que é sucessor de Pedro, o próprio Pedro, que recebeu do Senhor as chaves para governar a sua igreja, hoje o Papa, ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Então que no dia de hoje possamos celebrar com felicidade, com alegria, essa festa que a igreja nos propõe para nos ajudar a lembrar desse fato histórico, mas também para nos lembrar que nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Agora vamos para o texto. O texto da liturgia, como eu já falei, o que eu quero repetir novamente, apenas para lembrar, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. E nessa passagem bíblica, ela é dividida em dois momentos, em duas partes. A primeira parte vai dos versículos 13 ao 17, onde nos mostra o sinal messiânico, e a segunda parte dos versículos 18 ao 22, onde nós temos algumas palavras de Jesus, onde os judeus não conseguem entender. Agora,
O versículo 13 vai dizer o seguinte: estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Vamos entender aqui. A lei apresenta 3 grandes festas judaicas de peregrinação, que são as festas da Páscoa, do Pentecostes e a festa das tendas ou dos tabernáculos. Então essas são as 3 festas na qual os judeus do mundo todo iam até Jerusalém para realizar, para prestar o culto divino e fazer os seus sacrifícios. Então por essa razão, se aproximando da Páscoa, Jesus vai a Jerusalém. Só que quando Jesus vai a Jerusalém, no templo, ele se depara com o templo do Senhor virando uma casa de comércio. E aí o que é que vai acontecer? No versículo 15 vai dizer que ele faz um chicote com cordas e expulsa todos os do templo. Assim também como os animais. Veja, é importante nós entendermos isso. Quando era esse período, uma parte do átrio, que é uma das partes do templo, era cedido justamente para colher animais para o sacrifício, para os cambistas, onde vinham judeus de todo o mundo, e ali era feita a troca das moedas. Ou seja, se trocava moeda para que pudessem se comprar os animais para se fazer os sacrifícios. E Jesus, vendo tudo isso, olha o que é que ele vai dizer no versículo 16. Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Veja, aqui nós já podemos extrair para a nossa vida uma grande lição que o texto bíblico nos dá para hoje. Nós precisamos valorizar as coisas sagradas e principalmente o templo do Senhor. Veja, quando nós pegamos essa palavra para aplicar nas nossas vidas, quantas pessoas hoje vai para a Santa Missa e a liturgia da igreja nos chama que antes da missa é necessário se ter o silêncio sagrado. Então, nós chegamos na igreja, no templo, no lugar onde vai se ter o sacrifício eucarístico, nós precisávamos fazer silêncio. E veja, a casa do Senhor é um lugar de respeito. Não é um lugar de falar da vida alheia, não é um lugar de olhar para a roupa dos outros, não é lugar de fofoca, mas é lugar para oração e respeitar o sagrado. Veja, então Jesus deixa bem claro, tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Veja, quantas vezes nós ainda vemos hoje pessoas fazerem da casa do Senhor comércio. Veja, isso é muito importante. Tanto que no versículo 17 o texto vai dizer o seguinte: recordaram-se seus discípulos do que está escrito, o zelo por tua casa me devorará. Ou seja, os discípulos veem a atitude de Jesus, veem o que Jesus falou e eles se recordam do Salmo 69. Mais específico, versículo 10, onde o zelo por tua casa me devorará. Veja, nós precisamos ser zelosos pela casa do Senhor. Nós precisamos ser zelosos também pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, como o apóstolo São Paulo vai dizer em uma de suas cartas. Veja, Jesus está nos dando o exemplo de que nós precisamos ter respeito pelo sagrado, de que nós precisamos ter o respeito pela casa do Senhor. Quantas pessoas hoje não têm respeito pela casa do Senhor, a parte física, como também o nosso corpo? Veja, aqui é um texto para nos ajudar a refletir. Agora, a partir do versículo 18 em diante, nós já vamos ter o quê? O versículo 18 vai dizer o quê? Os judeus interpelaram, então dizendo, que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhe Jesus, destruí este santuário em 3 dias, eu o levantarei. Veja, os judeus perguntam a Jesus, questionam Jesus, qual é o sinal que nos dá de estar fazendo essas coisas? Qual o direito que tu tem de fazer essas coisas? É isso que os judeus estavam dizendo para Jesus. Agora, Jesus responde que ele destruirá este santuário e em 3 dias ele levantará. Jesus está falando do santuário que é o seu corpo.
Jesus está dizendo que ele vai ser o sacrifício, ou seja, o Cordeiro de Deus que retirará o pecado da humanidade e reconciliará a humanidade com o Pai. Jesus é esse que é o responsável por esse sacrifício. Agora, o próprio texto vai dizer, a partir do versículo 20, ao questionamento dos judeus, onde vai dizer: 46 anos foram precisos para se construir esse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Veja, os judeus não entenderam que Jesus falava do seu próprio corpo. Então o versículo 21 já dá essa explicação. Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Veja, como é importante que essa palavra nos ajude a entender a importância de se celebrar a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a festa que está sendo celebrada hoje no dia do Senhor. Então veja, o versículo 22 conclui dizendo o seguinte: assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Ou seja, depois que se consumou tudo, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram de tudo isso e passaram a acreditar, a crer na palavra de Deus e naquilo que Jesus falou. Então aqui a gente já tem a segunda e grande lição que o texto quer nos dar para hoje. Nós precisamos crer nas Escrituras e principalmente crer no Logos, no Verbo encarnado que é Jesus Cristo. Meu irmão, quantas pessoas ainda hoje não acreditam e nem creem nas Escrituras? Não acreditam em Jesus Cristo? Meu irmão, hoje a humanidade acredita em qualquer coisa. Acredita em uma notícia de jornal, acredita em uma revista de fofoca, acredita em programas de televisão, acredita em qualquer diagnóstico errôneo da medicina, acreditam em qualquer baboseira, acreditam em pessoas influenciadoras, acreditam em qualquer coisa que se aparece, mas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na igreja, na palavra de Deus, no corpo de Cristo que é a igreja, em Jesus Cristo não se acredita. Então é importante que nós extraiamos isso para a nossa vida. Nós precisamos acreditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que no dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra possa transformar a tua vida. Que essa palavra possa colocar no teu coração que a verdade plena a gente só encontra em Jesus Cristo. Então que no dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, busque acreditar no poder da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.